aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma disciplina. Espero que tenham aí aproveitado as férias bastante, para quem conseguiu tirar umas férias. E nós vamos estar falando aí sobre o planejamento de inventário florestal. Eu pretendo estar trabalhando com vocês como se fosse uma demanda do zero, né? Lógico, vamos passar um pouco, recapitular algumas coisas sobre inventário florestal, né? Muito tempo sem falar sobre inventário florestal aí, tirar férias um pouco, vamos dar uma recapitulada, uma nivelada, né? Algumas coisas vocês já viram, outras coisas que eu vou falar aqui também, puxar específico, mais puxando o objetivo do planejamento mesmo, do inventário, tá? E eu pretendo trabalhar com vocês nessa disciplina que eu gosto sempre de forma prática, né? E transferindo aí o conhecimento tanto teórico quanto operacional aí que a gente tem na vida do dia a dia, tá bom? Bom, minha sugestão de literatura para inventário florestal, né, para quem não conhece esses livros aí, se você tiver esses 3 em mãos, todos vocês estarão muito bem servidos aí, tá bom? O Augusto está entrando aí, bem-vindo, Augusto. Ok, então, continuando, né, nós temos aí sim, uma visão geral sobre inventário florestal, né? Nós temos aí vários tipos de inventário florestal, e, de modo geral, eles servem para você obter informações, né, qualitativas e quantitativas de recursos florestais. Então, seja madeira, seja produto não madeireiro, né, até da vida silvestre, tá ok? E esse é, né, um dos objetivos do inventário florestal. E o planejamento do inventário florestal vai em função de qual objetivo que você está querendo atingir. Não, eu quero madeira, tá? Eu quero ver o volume de madeira, mas você quer ver o volume de madeira atual, tanto de madeira de produção que você tem hoje, ao tanto de produção que você tem hoje, você parte para o inventário florestal pré-corte, chamado inventário florestal pré-corte. Deixa eu pegar a mãozinha aqui, seria esse daqui, da inventário florestal pré-corte, tá? Não, eu preciso fazer a projeção do meu estoque de madeira para o futuro. Quanto que eu vou ter de madeira daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos? Né? Aí a gente já parte para o inventário florestal contínuo. E dentro do planejamento, falando aqui só entre esses dois, por exemplo, você vai planejar o seu inventário de forma diferente. O seu planejamento para o inventário florestal contínuo é diferente do planejamento do inventário florestal pré-corte, né? Não todo ele, mas principalmente, basicamente, a metodologia que você vai estar, a metodologia de amostragem, a intensidade amostral, ou seja, quantas parcelas você vai estar lançando por hectare, né? E os rendimentos, né? Por exemplo, questão de tempo, o inventário florestal pré-corte, você costuma ter um rendimento maior, ou seja, você costuma medir mais unidades de amostra por dia, com uma determinada equipe, do que no inventário florestal contínuo, né? E ao longo do curso a gente vai estar discutindo essas diferenças, mas no rendimento desses dois especificamente, vamos dizer assim, o inventário florestal pré-corte, você tem uma intensidade amostral de uma parcela a cada 5 hectares, né? Então, a cada 5 hectares de floresta, você vai lançar uma unidade de amostra, né, de 500 metros quadrados. Já no inventário florestal contínuo, você pode lançar aí uma parcela a cada 20 hectares, né? Não é regra, tá? Mas tem uma empresa operacional que utiliza isso. Então, a distância entre as parcelas do inventário, o inventário florestal pré-corte, você tem uma distância menor entre uma unidade de amostra e entre outra unidade de amostra, o que é o inverso do inventário florestal contínuo, né? Você tem uma distância maior entre uma unidade de amostra e outra. Isso vai impactar o que no nosso planejamento, né? De imediato, a gente já pensa tempo, né? Tempo e custo, ok?
Agora, não tem muito que ficar comparando o custo de inventário florestal contínuo com o custo de inventário florestal precoce, que são duas atividades com objetivos específicos diferentes. O objetivo geral, né, o objetivo foco central é, sim, produção de madeira. Só que um produção de madeira futura e outro produção de madeira atual. Tá? E assim você tem rendimentos, né? São as chamadas ERs, as expectativas de rendimento. Tá? Normalmente essas expectativas de rendimento, você tem aqui também esse inventário de qualidade, né? Inventário de sobrevivência e o inventário de qualidade. Cada um você tem uma expectativa de rendimento. Essa expectativa de rendimento, ela também vai variar. Imagina, você tem lá 5 fazendas. Uma determinada fazenda é morrado, né? Muito inclinado. A inclinação do terreno é muito inclinado e o outro é levemente ondulado e o outro é plano. Então, cada um vai ter aí um rendimento diferente. E aí, o Augusto entrou, né? Bem-vindo aí, Augusto. Espero que tenha aproveitado as férias aí e vamos embora na expectativa de carnaval agora. Mas, enquanto isso, vamos falar um pouco sobre planejamento de inventário. Quem tiver alguma dúvida, gente, por favor, fica bem legal a aula quando os alunos, né, postam dúvidas, algum questionamento, né? Aí, dentro de inventário, de modo geral, não precisa ser, não, especificamente sobre planejamento, a gente está falando sobre planejamento aqui, mas se tiver alguma dúvida específica, pergunta também, e a gente vai conversando aí, tá bom? Ok. E para fazer o planejamento, né, a primeira coisa que parte do planejamento é qual é o objetivo. Né? Imagina, você é engenheiro, está lá na empresa, chegou alguém lá da empresa, falou assim, cara, eu quero fazer, eu preciso saber quanto de madeira que tem. Você precisa, aí a pergunta, você começa a responder, né? Para você poder fazer o planejamento, você começa a fazer perguntas para ele, tá? Você quer planejamento, você quer saber o quanto de madeira que tem hoje ou você quer saber o tanto de madeira que vai ter amanhã? Então, o seu planejamento já começa a partir dessas perguntas. A outra questão é o tamanho da área, né? Qual é a área que a gente pretende estar realizando essas medições, né? A gente falou aqui sobre topografia, existe mapa ou não existe mapa, esse mapa vai ter que ser elaborado, né, ou não, já existe um mapa. Se ele existe, ele tem que passar por uma consistência na etapa de escritório do planejamento. Né? Planejamento do inventário, você tem que fazer uma consistência em basicamente todas essas informações, é bom fazer a consistência, eu pretendo fazer elas junto com vocês. Tá? Algumas eu vou só mostrar o que acontece para tomar cuidado e outras a gente vai botar a mão na massa para fazer. As estradas, quais são os acessos que a gente tem, né, como chegar, né, e isso aqui tudo, quais são as distâncias, qual é a distância do hotel até a área efetiva de medição, né, então, a gente nem está falando em orçamento, porque quando falar em orçamento, né, a gente já vai falando assim, hotel, já pensa assim, você tem que orçar quanto que é o custo do hotel, quanto que é o custo da alimentação, né? Aí, mas vai ter lanche também. Não, alimentação, hospedagem, alimentação e transporte. Mas é tão simples hospedagem, alimentação e transporte para você fazer o planejamento, para enviar essas equipes para campo, né? Não é tão simples assim, não, porque dependendo da região que você está, o sindicato pode exigir uma questão específica, como 2 lanches de manhã cedo. Não estou falando que acontece 2 lanches de manhã cedo, mas pode exigir. Então sempre que você está trabalhando com mão de obra, fazendo planejamento do inventário, você tem que pensar nas questões de saúde e segurança e saúde ocupacional e seguir a legislação né, trabalhista. E por mais que você tenha né, a legislação trabalhista brasileira, mas cada sindicato, às vezes, trabalha de uma forma diferente, tá?
E isso aí a gente vai estar discutindo também. Eu pretendo estar discutindo com vocês várias questões de mão de obra, como calcular, por exemplo, hora in itinere, né? O que é hora in itinere? Fugindo um pouco do slide aqui, mas hora in itinere é a hora que você vai estar deslocando, é a hora que a sua equipe vai estar deslocando, quanto tempo eles ficam no carro de deslocamento. E isso tem que ser acrescido no salário dos funcionários, tá? Então, se ele vai estar trabalhando 8 horas por dia, não, ele vai estar trabalhando 8 horas. A hora em time ele vai estar dentro dessas 8 horas ou vai estar fora dessas 8 horas. Dependendo, você vai fazer o orçamento de um jeito ou do outro jeito, tá? Ou incluindo dentro das 8 horas ou fora dessas 8 horas, tá? Mas tem um adicional. Esse ensino ali no final que eu estou querendo te dizer é um adicional. Então, isso é um pequeníssimo detalhe que eu pretendo aí dedicar uma aula inteira aí com vocês também sobre mão de obra, não só a questão operacional da mão de obra, mas esses detalhes aí que a gente tem que tomar cuidado para não tomar uma multa, para não, né, seguir a legislação tudo certinho. Transporte, então, os acessos também, a gente tem que pensar qual é o tipo de veículo que a gente vai usar, dá para ir de caminhonete ou tem que ir de caminhonete, né, com atraso 4x4, dependendo do inventário que você vai, tem que orçar isso, não adianta, uma caminhonete aí, em torno de R$ 8.000 por mês, para você poder estar alugando a caminhonete, se for colocar os custos adicionais que tem em cima dela, porque caminhonete, qualquer coisinha quebra fácil, né? A gente normalmente acha que a caminhonete não quebra, vê aquele carro robusto e tudo, mas ele quebra. Ele não foi feito para andar rápido, ele foi feito para te levar em lugares que o outro carro não te leva. Né? E aí entra também conscientização da mão de obra, todos os treinamentos, tá? Que tem que ter direção defensiva, direção de off-road, dependendo, algumas empresas exigem que tenha esses dois cursos, não só de direção defensiva, como também off-road. Então, tem que estar na sua lista de planejamento também, esses cursos, todos os cursos que tem que ser, que a mão de obra precisa ter. Então, passando aqui, tá? Então, dependendo do seu objetivo, você vai planejar o seu inventário de forma diferente. Seu inventário vai ser o quê? Inventário aqui no pátio, né? Então, a metodologia para medir essa pilha aqui é completamente diferente da metodologia para você medir a floresta que está em pé aqui atrás, tá? Então, você já começa a planejar ali metodologias distintas, né? Aí aqui, né, aqui no pátio, né, quais são as alternativas que tem? Vamos falar sobre planejamento da metodologia, né, tomada de decisão da metodologia. Vai usar imagens aéreas, né, ou não, vai cubicar ESO, né, cubicar é fazer as medidas da pilha, comprimento, altura, largura, tá? Depois tem que fazer o fator de empilhamento também, né? Mas eu quero saber, o meu objetivo aqui no inventário, e que acontece muito nas empresas também, olha, estou fazendo a conta aqui, a quantidade de carvão que está sendo produzido aqui, e não, eu estou fazendo a conta inversa, e eu estou quantificando quanto de carvão está sendo produzido por mês. O ideal é fazer essa comparação anual, tá? Mensal é só para ter uma comparaçãozinha, mas comparação mensal vai variar muito. Mas anualmente aqui, quando eu fecho o ano e faço análise do ano, isso aqui me dá uma diferença de 10, quase 10% entre a quantidade de carvão que tem, que está saindo, e as contas que eu faço para chegar na floresta. Por exemplo, quanto de madeira que eu teria que deveria ter entrado nesse forno para ter produzido essa determinada quantidade de carvão. Isso acontece. E aí tem aí uma questão de conversa entre a área florestal e a área de produção de carvão. Tá? E aí você tem que fazer um planejamento, e dentro do planejamento, a primeira etapa seria a elaboração dessa metodologia, de como que a gente vai estar quantificando, né? Tentar mapear todo o processo. No final, você vai ter que mapear, vai ter que fazer medições na cadeia de custódia como um todo, e vai ter que amarrar essas informações aí, tá?
para quem trabalha com serraria, né, quantas tábuas que vai ter e tudo mais. Então, cada planejamento, né, vai ser de uma forma diferente. Mas a gente vai estar focando mais aqui no curso. A gente pode ter, se alguém tiver aí, Augusto, tiver alguma demanda específica, você fala, a gente tenta enfatizar mais sobre ela, mas eu pretendo dar exemplos mais práticos, mais operacionais, em cima do inventário florestal pré-corte ou inventário florestal contínuo também, tá? Tanto eu tenho mais experiência na área de plantada do que de nativa, mas já fiz muito inventário de nativa também, tá ok? E aí, qualquer um dos dois também, a gente vai tirando dúvida. De modo geral, planejamento, vamos dizer assim, operacional mesmo, tem algumas diferenças, mas no final é medir árvore, medir diâmetro e altura de árvore, tá? Então, tá aí, né? A nossa querida árvore tem várias medições que a gente tem que estar medindo aí nelas. Cada medição, determinados pontos que você vai estar medindo, você vai precisar de um equipamento diferente. Então, lá na lista de equipamentos, você tem que ter essa lista de equipamentos e tem que fazer esse checklist sempre antes de você sair de campo, né? Melhor, antes de sair de campo, você tem que comprar esses equipamentos. E aí entra toda aquela discussão, qual equipamento que é melhor, né? Qual não quebra, não, mas qual que é mais exato e tudo mais, a gente vai estar transferindo um pouco aí da experiência que a gente tem também sobre alguns equipamentos. E entra dentro do objetivo, né, de você treinar bem a mão de obra também para fazer a coleta dessas medições, né, desses diâmetros ao longo das toras, né, do diâmetro comercial, da altura total, e aí sim vai. Então aqui está um exemplo, né, aqui medindo o diâmetro, a gente pode observar que tem uma varetinha aqui, ó, tem uma vareta que é, o pessoal, alguns lugares chamam de 1,30, né, uns vareta, outros 1,30, que é o diâmetro, a altura do peito, né. Aqui a gente está vendo que é uma suta, tá vendo? Tem uma suta aqui que ele está fazendo a medição com uma suta. Então, a gente já começa a observar, né? Olha só, tem que ter o EPI, antes de sair, de pensar em fazer um levantamento no campo, a gente tem que pensar na segurança e saúde ocupacional dos funcionários. É obrigatório você ter luva, é obrigatório você ter manga comprida. Aqui, por exemplo, ele está sem o óculos, né? Algumas empresas exigem o óculos, outras não. Eu particularmente gosto de usar, né? Fica suando o óculos embaixo tudo, mas eu já quase furei meu olho já, então eu gosto bem de usar o EPI. Tem algumas empresas também que têm incidência, né, de abelhas e tudo mais, e gostam de usar aquele que vem aqui no pescoço, né, o boné que vem o pano, o tecido aqui no pescoço. Algumas empresas exigem, outras não. Mas, de modo geral, se você vai fazer um inventário e é um prestador de serviço, ou você vai fazer o inventário interno mesmo, né, um inventário próprio, né, com a sua própria mão de obra dentro da sua empresa, você tem que estar listando todos esses equipamentos. Porque senão você convoca a mão de obra, começa a dar o treinamento e fala assim, vamos para campo. Não, na hora de ir para campo não tem, faltou equipamento, então você vai perder tempo e dinheiro. Uma das coisas aqui que a gente já pode fazer sobre essas imagens, a gente vê que está limpo aqui, né? Está limpo. Agora, algumas regiões, alguns inventários que a gente vai fazer, eles não são limpos assim, né? O subbosque aqui que a gente vê, né? O subbosque dá para andar tranquilo, pessoal, mas algumas regiões não tem subbosque limpo assim. Então, muitas das vezes, a equipe de inventário tem que vamos dizer assim, ela tem que visitar a área, né, antes, tem que saber como está o subbosque antes de ir para campo. Se tiver, por exemplo, uma grande empresa tem a regional, tem uma determinada regional que o pessoal vai para lá na hora que vem e sabe que vai, né? Dá uma ligadinha lá para o supervisor, pergunta como é que está o subbosque e tudo mais.
Porque se o subbosque estiver muito avançado, você simplesmente sai de um rendimento lá de 14, 15, talvez até 20 parcelas por dia e cai para 3. Acontece, acontece. E quando você tem subbosque elevado também aumenta a chance de acidente, né? E não é só uma questão de dinheiro também, é uma questão de maior chance de ter algum acidente. E normalmente quando acontece isso também, você tem que ter uma foice, né? Ou vai uma equipe, normalmente quando acontece isso em termos assim operacionais, vai uma pessoa fazendo a roçada na frente, né? Tomando cuidado para quem está atrás não acertar quem está ali atrás, né? E vai fazendo a roçada, mas roça só exatamente onde vai fazer a unidade de amostra, né? Ou seja, só onde vai estar lançando essas parcelas aí. Agora, o ideal mesmo é que, por exemplo, vai colher, né? Imagina assim, em termos de planejamento, o ideal em termos de planejamento, né? Você está lá dentro da empresa, aí chegou a ordem que vai colher uma determinada área e você sabe que essa área está suja. Bom, então vamos ligar para o pessoal da colheita e tentar agendar aí uma roçada, né? Seja ela uma capina química, uma capina mecânica, né? Se estiver muito alto não adianta, tem que ser uma capina mecânica mesmo. Então, eu vejo que o pessoal, operacionalmente, conversa muito internamente na empresa para tentar não tanto prever o que tem lá em termos de subbosque, e se o subbosque não estiver limpo, o que se pode fazer para evitar esse tipo de situação. Então, aqui são duas atividades, né? A atividade aqui de cima dessa fotografia é medição de diâmetro, né? Que basicamente do inventário florestal, né? Medindo o lançamento de uma parcela. E essa outra aqui, eles estão fazendo a cubagem, tá? De árvores à mostra. Então, no qual você tem que abater a árvore e medir as posições dela ao longo do tronco. Tá? Então, aqui, só recapitulando, né, o que falo parcela, unidade de amostra, né? Existem vários tipos de unidade de amostra, mas a parcela é uma unidade de amostra de inventário florestal. E então aqui você tem o que a gente chama de talhão, né? Imagina aqui, ó, você tá vendo, tem uma estrada passando aqui no meio, né? Talhão ou quadra, né? Dependendo da região que você tiver. Então esse daqui é um talhão. Acho que tem uma ferramenta muito boa para fazer isso. Então aqui, ó, tem um talhão aqui e tem um outro talhão aqui, ó. Tá vendo? Então são dois talhões, tá? E aqui tem as parcelas que estão lançadas aqui. Né? Teoricamente deveriam ser lançadas aqui, né? Só ilustrativo aqui, uma figura, tá? Você vê aqui que não está proporcional, tamanho e tudo. É só uma figura meramente ilustrativa. Mas você tem que chegar no campo para fazer as medições, né, dos diâmetros e das alturas de algumas árvores que estão contidas dentro dessa parcela, dessa unidade de amostra. Aqui só representando, né, como se essa aqui, né, aqui é uma parcela aqui, ó, eu estou fazendo de azul aqui, mas é o que estava de amarelo no slide anterior, ó, voltando aqui, ó. Então, né, imagina que eu peguei uma dessa daqui e dei um zoom nela, né, e aí a gente vai ter isso daqui, onde cada X desse aqui, ou cada número, né, ou cada letra dessa é uma cova, tá? Dentro dessa cova você pode ter aí vários fustes, um ou vários fustes, né? E de modo geral, aqui representa bem aqui uma parcela de 478 metros quadrados, né, quase 500 metros quadrados. Você vê que 14 metros por 34 metros. E dentro do planejamento, essa é uma das definições que a gente tem que ter. Né? Nós vamos fazer inventário florestal? Vamos. Em termos de metodologia, vamos falar aqui, qual vai ser o comprimento e a largura da parcela. Né? A gente tem que definir isso, né, na metodologia.
E cada aí você fala assim, a parcela é retangular. Né? É retangular de área fixa. Fixa, entre aspas. Porque no final você tem que fazer o esquadrejamento. Tá? Eu gosto bem, em termos de planejamento, assim, eu gosto de fazer o esquadrejamento. Quer ver? Eu acho que esse aqui que é a reta. Não, esse aqui é isto. Apagar. Eu acho que é isso, formas, uma linha. Então, imagina o seguinte, eu tenho que fazer esse quadrejamento, porque você tem que pegar o centro dessas duas linhas certinhos aqui, ó. Tem uma linha aqui, ó, que é esse x, opa, senão vocês não vão enxergar. Tem uma linha aqui, que é esse x aqui, ó, né, tá fora da parcela. E tem essa linha aqui, onde começa esse AV, esse AR aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tal, até 12, tem essa outra linha aqui. Então, normalmente, o que a gente faz? A gente marca o ponto GPS, pega o GPS lá do planejamento, lá, no outro etapa que a gente vai falar. Você pega lá, lançou isso no escritório, botou no GPS, deu um go to. Aí você chegou com o carro, veio vindo com o carro, tal, chegou aqui, tá? É muito bom você treinar a sua equipe a fazer as pinturas bem corretas. Então, em termos de planejamento, você tem que estar treinando a sua equipe sempre, orientando ela sempre, auditando sempre, tá? Então, uma das coisas que a gente faz é vir aqui, nessas duas árvores aqui, ó, tá vendo? A gente costuma pintar elas, ou pelo menos uma. Eu gosto de duas, né? Porque, tipo assim, se perder uma, você tem a outra. Mas onde o GPS apontar a menor distância, está vindo com o carro, né? Imagina que eu estou vindo com o carro aqui, aí está marcando assim, 100 metros para parcela, 80 metros para parcela, 60 metros para parcela. Aqui, quando você chegou nesse ponto aqui, ele falou assim, 50 não pode 50, né? Então vamos recapitular, 200 metros para parcela, 150 metros para parcela, está vindo aqui. Aí, quando você chegou aqui com o GPS foi e marcou 100 metros, está faltando, né, para parcela. Aí, se você pegar o carro e continuar indo aqui, ele vai começar a aumentar essa distância. E aí, quando ele começar a aumentar essa distância, você sabe que, não, o melhor ponto de entrada dele, o mais próximo, é por aqui. Aí você para o carro por aqui, vai com o GPS e tal. Volta, né, naquele ponto que você viu que teve distância menor, não precisa perder muito tempo com isso também. E adentra aqui. Né? Pinta essas duas árvores. Tem pessoas que fazem anelamento nela. É bom, às vezes, dar uma raspada assim também, mas tomar cuidado para raspar ela, não raspar muito para que ela não chegue no câmbio, né? Senão você acaba ferindo a árvore também. Mas a casca é morta ali, então se você der uma raspadinha ali para pegar melhor a tinta, não tem problema. E vai adentrando aqui, né? Eu gosto também, aí não precisa raspar, mas dar uma pincelada em algumas árvores nesse caminhamento aqui. Tá? Acho que é bem interessante também. Beleza, chegou nessa primeira árvore aqui. Imagina que esse árvore vértice, né, esse AV aqui, eu chamo de árvore vértice. E essa árvore vértice, vamos dizer, é onde o go-to do GPS foi diminuindo, né? Imagina, aqui tem os 100 metros, né? 100 e tal, aqui mais ou menos 50, tal, chegou aqui, zerou, chegou. É lógico, dependendo do GPS que você estiver utilizando, você não vai chegar nesse ponto, não vai pegar o zero, né, certinho, de precisão, alguns que tem 20 centímetros de precisão, não precisa disso. Um GPS aí, com a precisão aí de aproximadamente 5 metros, 5 a 10 metros, atende ao objetivo do inventário, tá? Então, dentro da lista lá dos equipamentos, vocês tenham isso em mente. Você não precisa comprar um GPS top de linha. A não ser que tenha algum objetivo específico numa floresta nativa. Né? É um trabalho de pesquisa. Tá? Agora, não, tem dinheiro para gastar. Então, beleza. Então, compra o top de linha logo, pronto. Não tem erro, não. Mas, agora, ok, você chegou nessa árvore vértice aqui, né? Beleza, chegou nessa árvore vértice aqui, e aí o que você tem que fazer? Né? Você tem que treinar a sua mão de obra, medir isso corretamente aqui. Então, o esquadrejamento. Né? Uma das coisas que eu faço no esquadrejamento que eu gosto de fazer é isso aqui. Eu pego a trena, né?
Pego a trena, faço de uma árvore para outra, porque aqui não tem uma árvore, né? Mas aqui era para ter uma árvore, né? Imagina que tivesse uma árvore nessa seta aqui, porque a seta acabou apagando a árvore. Mas se tivesse uma árvore aqui, pegaria ela e essa daqui, tá? E aí nesse X aqui, não ficou muito certinho, mas nesse X aqui você tem uma referência que é, teoricamente, o centro, né? O meio aqui entre, corrigindo os problemas de espaçamento. Ele fala 3 por 2, vai ser exato? Não, não vai ser, não tem como ser, tá bom? E aqui você vem e faz a mesma coisa aqui, né? Aí pega a trena aqui também, ou uma linha, aí em termos operacionais cada um vai decidir o que fazer. Aqui também, né? Aqui, ó. E no outro vértice aqui também, a mesma coisa, tá? Ok, a partir do momento que... Agora, aqui é o seguinte, a partir do momento que você acha esse aqui, tá? Achou aqui e achou esse centro aqui. Tem algumas correções para você fazer. Porque você precisa garantir que aqui está no centro, né? Entre esses dois. E aqui você tem que fazer uma visada de 90 graus. Você tem que garantir que vai ter 90 graus aqui, ó. Tá? Entre esse... Opa, eu não estou com a mãozinha. Perdão. Então, você aqui, ó, você tem que permitir que vai ter 90 graus, tá? Entre o comprimento e entre a largura dela. Então, algumas pessoas têm uma baliza que faz uma visada, né? Você faz uma visada para cá, por exemplo, descobriu qual é esse meio aqui, né? E descobriu qual é esse meio aqui. Aí você pega e faz uma visada para cá, tá? Tem duas pessoas, tem uma pessoa aqui e tem outra pessoa ali. Faz uma visada. Beleza. Aí você tem uma cruzeta, né? De algum você faz uma visada para cá em 90 graus. E aí, quando você faz essa visada, aqui você também descobre qual que é esse centro aqui, ó, tá certo? E aí, você não pode deslocar ela, né, para a direita ou para a esquerda, você tem que chegar nesse centro aqui. Você poderia deslocar um pouco para baixo, um pouco para cima aqui, para garantir 90 graus, tá certo? Ok. Então, é basicamente isso que a gente faz para estar esquadrejando uma parcela, para estar lançando essa parcela, né? Online é mais difícil de estar falando, né, operacionalmente, como que isso acontece lá no campo, mas tentei representar aí da melhor forma possível. E tem algumas, você está vendo, por exemplo, essa árvore P aqui, né? P é uma árvore morta em pé, né? Então, em termos de planejamento, você tem que ter cada código, o significado de cada código. Você tem que ter isso lá, tudo certinho. Qual que é o código de cada árvore, em termos de qualitativos, né? Lembra lá? Informações quantitativas. Nós temos que ter informação quantitativa, né? Você pega lá o diâmetro, a altura da árvore. Informação qualitativa, se é uma árvore bifurcada, esse B aqui, ó, bifurcada assim, que é uma árvore quebrada, né? Em termos de planejamento, existem duas estratégias, falando de metodologia com árvore quebrada, não duas, tem várias, mas as que mais existem, tem empresa que gosta assim, eu vou medir a altura da árvore quebrada, né? E vou medir o diâmetro na ponta onde ela quebrou e né, o diâmetro 1,30 e o diâmetro na ponta onde ela quebrou. Se der para você medir, né? Se der. Se não der, fica complicado. Aí, não, beleza. Eu vou medir a altura da árvore, mas você pode medir o diâmetro e pode medir a altura da árvore também. Porque aí você pensa assim, você só não pode usar essa altura dessa árvore quebrada, olha só como é que você tem que pensar no planejamento, metodologia. Se você pegar a altura dessa árvore, você não pode usar ela para o processamento dos dados, tá? No processamento, não, perdão. Você usa ela no processamento dos dados. Você só não pode usar ela para ajustar os modelos de regressão, para estar estimando as alturas das árvores que você não vai medir.
Mas a alternativa, então, qual uma solução? Você mede a altura, tá? Mede a altura e mede a área da base. A área da base vezes a altura. Mas a área da base vezes a altura, você não vai conseguir, você não vai ser um cilindro perfeito igual uma árvore normal. Então, uma alternativa que você faz nisso tem os chamados modelos de afilamentos, modelos de taper. Né? Tem outras disciplinas que a gente fala bastante sobre isso. De modo geral, o modelo de taper resolve o seguinte problema. Eu tenho uma altura, é a essa altura da árvore qual é o diâmetro. Então, nesse caso, é esse caso que a gente cai. Né? Eu tenho uma altura da árvore, qual é o diâmetro para uma determinada altura nessa árvore? Aí ele resolve esse caso. Agora, se você tem pouca árvore quebrada, né, não é muito, corta reto, mede só o diâmetro dela, quantifica que é quebrada, e pode ser que o volume dela não seja significativo, né, para estar considerando numa grande empresa, em questão de estoque e tudo mais. Tá? Mas uma das alternativas é modelo de afilamento, para estar resolvendo isso daí. Então, você tem que planejar com a sua metodologia o que você vai medir e qual é a conta que você vai fazendo depois. Tá vendo? Aqui já é um exemplo que a gente tem que amarrar. Já amarra toda, assim, uma situação adversa que você pode encontrar no campo, você tem que amarrar. Porque senão o funcionário, você não treinou direito o funcionário, que é para ele a árvore quebrada e proceder dessa forma, o operacional lá de campo. Se ele vai chegar lá e vai ter dúvida, ou ele vai medir errado, né? Aqui, ó, aí uma árvore inclinada. Né? A gente vai estar falando sobre a D, uma árvore dominante. Então, você tem que ter essa lista e o pessoal tem que saber decorado. Né? Lá no campo, lá, se é muita coisa para decorar, não é não. Em termos de planejamento, que eu acho que atrapalha não só o planejamento, que também causa, às vezes, muita dúvida no pessoal. Imagina que uma árvore, ela está inclinada, ela está quebrada e ela está morta. Né? Esses três pontos. No caso, assim, eu gosto muito de usar só um código. Em todo o planejamento de inventário que eu faço, eu treino a mão de obra para optar por um código só. Por quê? Porque você imagina que você tem 20 códigos. Agora, você pode ter combinação de 20 por 20. E aí, quantos códigos você vai ter? Como é que você vai fazer para analisar essa informação? Né? Já começa a ter informação demais, e a quantidade de códigos combinados que você vai ter no final, você não vai conseguir enxergar alguma informação mais direta, tá? Então, eu corto reto com um código só por árvore. Né? Mas, nesse caso, ela está inclinada, está quebrada, está morta. Né? O mais importante para mim é que ela está morta. Se ela não for virar madeira morta, quase apodrecendo, por exemplo. Ela está morta. A P, né? P é um código que o pessoal tem criado aí, já tem alguns anos, mas P, ela está morta, mas ela está em pé, ela ainda dá volume de madeira. Ah, não, mas ela está morta em pé e ainda está quebrada, mas está quebrada abaixo, não tem madeira ali e tal. Corta reto mesmo. A falha, né? F de falha. A falha, ela é um conceito. O F você só faz na primeira medição. Primeira medição de um inventário. Imagina, você tem um inventário que vai medir a floresta com 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, acompanhar o crescimento dela. A falha, ela só ocorre na primeira medição, quando ela tem 2 anos. Porque a falha é um conceito de plantio. A falha, ela veio do plantio. A muda não vingou, vamos dizer assim. Ela não sobreviveu. A muda não sobreviveu. E ela virou uma falha. Porque imagina, você chega aos 2 anos de idade, você identifica essa árvore aqui, por exemplo, ela está morta. Aí você volta lá com 3 anos de idade, aí você olha para essa árvore aqui e você fala assim, não tem mais nada, ela apodreceu, né? Porque até 2 anos de idade ela é muito, muito fininha ainda, né? E apodrece tudo. E aí, quando você volta lá para medir essa árvore aí, no terceiro, né, quando a floresta está 3 anos, você nem encontra mais o toco. Né?
Você não encontra vestígio dela e te faz pensar que era uma falha, porque não, aqui nunca teve nada. Aí é que vem a importância do planejamento. E da sua base de dados está amarrada em todos os inventários. Você amarrar isso, cova por cova, fuste por fuste, tá? Árvore por árvore. E porque imagina, você foi lá no ano passado, né, e fez a primeira medição. Foi lá em 2019, fez a primeira medição. E voltou lá nessa mesma área, nessa mesma parcela, vamos dizer que você está falando aí de um inventário florestal contínuo, voltou nessa mesma parcela. No seu coletor de dados, é muito importante em termos de planejamento e consistência que você tenha essa parcela armazenada no seu coletor de dados. E que se ela identificar algumas regras, existem várias regras que você pode criar, a gente vai estar mostrando algumas regras, existem várias regras que a gente pode estar criando, dependendo da necessidade de cada empresa, de cada fazenda, né, povoamento florestal, cada empreendedor florestal, dependendo de cada um deles, você pode estar criando algumas regras que são padrões, mas uma ou outra você pode modificar, não tem problema. Mas o importante é que você compare, mas imagine nesse caso, se a árvore era falha em 2009, então você tem que ter um códigozinho, uma linha de código lá no seu coletor de dados, que ela vai falar assim, você está me falando que essa árvore é falha, você não pode, você tem certeza, né? Porque ela no ano passado era morta, e falha é um conceito de plantio. É uma informação cultural, que para eles lá é importante. Né? A gente só quer saber de inventar, só quer saber de fazer conta, né? E tal, de modo geral. Mas para a silvicultura, ele fazia a conta e chegar no resultado. Né? Mas o pessoal da silvicultura vai usar essa informação, o pessoal do, não sei, talvez melhoramento genético, eles vão usar essa informação de alguma forma. Tá? Então, você não pode deixar isso passar batido, senão você vai estar entregando informação equivocada para eles. Então, você corta reto. Não, eu não tenho interesse em diferenciar o que era falha do que está morta em pé e do que está morta deitada. Então, vai depender do objetivo que você quer atingir. Né? Tá bom? Então, vamos passando aqui. Passar os slides. Ok, então beleza, você vai medindo aqui em zigue-zague, né? Eu gosto sempre de orientar o pessoal, você vai ver, vai medindo em zigue-zague. Então você entra aqui nessa linha, mede o diâmetro dessa primeira árvore, mede a altura, né? Aí vai na outra árvore, mede o diâmetro, mede a altura, na árvore 3, mede diâmetro, altura, né? Diâmetro, altura. Algumas empresas pedem, solicitem que esses códigos sejam pintados na árvore também. Se for pintar na árvore, é muito interessante que não pinte no 1,30 m, porque o 1,30 m é onde você vai pegar a medida. E eu já cheguei em algumas situações que não foi muito legal, e deu problema lá na volumetria lá do inventário, que a empresa que estava medindo, ela fazia as raspagens, ela fazia lá sempre ao 1,30 m, né? E um rapaz lá que era recém-contratado lá, né, a equipe era recém-contratada, em vez de estar só mandando uma raspadinha, ele quase chegava lá no câmbio da árvore, né? Às vezes chegava. Então, você está colocando um viés logo de cara. Você está colocando um erro de não amostragem, né? Logo de cara na sua... Erro de não amostragem, de forma bem direta, é erro de medição, vamos dizer assim, nesse caso, erro de medição. Erro de não amostragem. E aí, ele raspou ali aquela árvore e foi lá nesse ano, mediu, e deu um cancro, né? Porque chegou lá no câmbio e deu um cancro ali naquele diâmetro, e esse ano você vai lá para medir de novo e, por causa do cancro, o diâmetro cresceu muito, ou a árvore morreu, não sei, mas vai dar inconsistência. E você vai levar essa inconsistência depois para sua base de dados, que vai levar para o resultado seu, você vai publicar lá na empresa. Então, muito cuidado no treinamento com a mão de obra. Tá? Muito cuidado mesmo.
E fala, não acontece, acontece. Já vi pessoal raspando a 1,30 m, pintando a 1,30 m. Você fala assim, pintar não tem tanto problema. Não, não tem. Em termos assim, não é igual raspar, que vai mudar o diâmetro e tal. Não, realmente não vai. O diâmetro não vai influenciar nisso, não. Mas imagina o seguinte, você acabou de pintar, porque normalmente quando você chega na parcela, você já chega lá e já vai um cara raspando e pintando, e depois que você vai começando a medir, né? Por exemplo, quando o pessoal está quase terminando de fazer as pinturas, né, fazendo a pintura, porque é muito importante, esqueci de falar também, pintar as árvores limites, tá? Das árvores limite aqui, ó, tá? Ou essas 4 árvores, se não essas 4, pelo menos as 2 do vértice, tá? As 4 de cada vértice, uma de cada vértice, ok? Então, pelo menos essas 4 que estão em azul aqui, né? Aqui, né? Aqui. Por exemplo, a árvore 12, a árvore vértice, que é 1, né? A 12, a 37 aqui e a 40, 48. Isso, 48. Então, pelo menos essas árvores é bom você pintar elas. E é bom você colocar o número da árvore 1, ou pelo menos ter uma forma de identificar que aquela é a árvore 1. Porque para você amarrar árvore com árvore, de um inventário anterior com um inventário florestal contínuo que você mede todo ano, para amarrar árvore com árvore aqui, você tem que fazer o caminhamento sempre do mesmo jeito. Né? O zigue-zague, igualzinho, você tem que começar da árvore 1, né? Lá começa pela árvore 1, vai pela 12, pela 13, e vai indo. Tá? Então, lembra disso. Quando você for fazer o inventário florestal contínuo, você tem que amarrar árvore por árvore, fuste por fuste. Tá? Você fala assim, operacionalmente, isso é inviável. Não, tem empresa que faz. Tem empresa que faz. Aí você fala assim, isso é chato, não quero fazer isso, não vai influenciar na minha resposta, eu não tenho esse objetivo. Então, tudo bem, mas você vai perder em consistência, em qualidade. Alguma questão de qualidade você vai perder na informação. Não, mas o que eu vou perder de qualidade vai influenciar mais ou menos 0,1%, né? 0,1% ali no meu resultado final, então isso para mim não importa. Então, tudo bem, então deixa o pau quebrar. Desculpa aí o palavrão. Deixa correr, vamos dizer assim. Né? Aí você não precisa amarrar cova, fuste. Mas é sempre bom o máximo que você puder isso fazer, que garante qualidade. E a informática está aí para ajudar bastante a gente nisso. Né? Você não precisa ir lá com papel, ficar comparando diâmetro com diâmetro. Não, está tudo ali dentro do coletor. Né? E é muito rápido. E o coletor também ele não te trava. Né? É muito importante que na hora de você fazer o código ali do coletor, programador ou qualquer coletor que você for adquirir, comprar ele no mercado ou desenvolver, é muito importante que você coloque essas restrições, mas que você também dê certa liberdade para quem está aí no campo. Né? No caso da árvore morta que eu falei lá, a árvore morreu. E no ano passado, e nesse ano, você está querendo colocar que é uma falha. Né? Ele vai te informar. Né? Assim, olha, o ano passado ela foi indicada. Você tem certeza disso? Né? Você tem certeza? Porque o ano passado foi M, e nesse ano você está querendo colocar F. Né? Então, eu te pergunto, se você tem certeza. Você tem certeza? Sim! Seja feliz e vai lá. Né? Mas se você não tem, você volta lá e corrige rapidinho. Tá bom? Então, não perde muito tempo para ganho de qualidade, não. Igual eu estou falando assim, é 0,1% da diferença? Não, eu só falei, esse número só simplesmente falei ele aqui, não quer dizer que é esse erro, não. Tá? Então, seguindo aqui, só mais uma figura para representar também, em termos de planejamento, né, você tem tomadas de decisões em termos da metodologia. Né? Você vai medir o diâmetro de todas as árvores, né, por exemplo, de todas aqui. Você vai usar a metodologia tradicional, funciona, com certeza, ou você vai utilizar alguma inteligência artificial, né, machine learning, para resolver esse problema das alturas das árvores que você não mediu.
Aqui não está acostumado no inventário. De modo geral, é o seguinte, ó. Vou falar rapidamente aqui. Peraí. Foi. Então, imagina, né? Isso aqui está representando uma parcela, né? Dessa aqui em abóbora, aqui, por exemplo. Cada um desse aqui é uma árvore, né? A visada superior. E aí, você tem essas em vermelho aqui, que tiveram tanto o diâmetro quanto a altura medidas em campo. E as que estão em verde são as que tiveram somente o diâmetro medido. Tá? Por quê? Porque a gente usa modelos de regressão para estar estimando essas alturas em função do diâmetro. Basicamente isso. Dado que essa árvore tem um diâmetro de 20, qual que é a altura dela? Tá? Depois vai ter algumas figuras mais ilustrativas sobre isso. Mas você tem uma alternativa. Quando você está planejando o seu inventário, você tem alternativa para falar para o pessoal. Assim, você quer o volume, mas você quer processar essa base de dados por modelos de regressão ou por machine learning. Se você for optar por machine learning, vai estar influenciando no seu rendimento, porque o seu rendimento vai ser maior. Por quê? Porque você vai medir uma menor quantidade de alturas. Tá? E essa menor quantidade de alturas vai aumentar seu rendimento e vai diminuir o tempo também de dedicação para esse determinado trabalho. Então, em vez dele demorar 6 meses, ele vai demorar 5 meses, ok? De modo geral, essa alternativa aqui, você sair dessa alternativa aqui da esquerda tradicional e partir para essa daqui, para machine learning, você ganha aí, pode chegar a ganhos operacionais, estou falando coisa real, eu já vi empresa chegando, tá? Em 20%, ok? Então, mais outra questão em termos de planejamento. São coisas que você tem que estar definindo antes de ir para campo. É muito importante que essa figura é clássica, né? Todo mundo lá na graduação sempre vê essa figurinha aí, todas as apostilas de inventário florestal, se não tiver essa, é uma bem parecida. E você tem que obedecer às regras, você tem que treinar a sua mão de obra. Vocês vão ver que eu vou falar treinar, porque tem que treinar mesmo. E tem que treinar a mão de obra aqui para 1,30 m. Como que você vai medir? Quais são as alternativas que você tem até em terreno inclinado? Né? Como é que você vai medir 1,30 m? Aqui. Né? Por quê? Porque se você for medir aqui, você não vai estar pegando diâmetro, você vai estar pegando alguma outra medida. Vai falar assim, não acontece? Acontece. Acontece sim. Aqui, nós tem essa sapopema aqui, por exemplo, então você mede aqui, não imediatamente abaixo aqui, que ainda vai ter alguma influência, não imediatamente após a sapopema, pega um pouquinho mais para cima, né, para você evitar alguma irregularidade, tá? Aqui, ó, tá vendo? Tem que tomar cuidado, aqui está inclinado, que a árvore que está inclinada, né, não é o solo que está, não é o terreno que está inclinado aqui, é a árvore. Aqui, árvore bifurcada abaixo, né, de 1,30 m. Então, você pega abaixo ali de 1,30 m. Caso contrário, né, se fosse aqui em cima, aqui, você pegaria, se 1,30 m tivesse aqui, você pegaria essas duas medidas. Opa, já peguei errado, tá vendo? Aqui, ó. Aí você pegaria uma medida aqui e uma outra medida aqui, né? Pegaria essas duas medidas aqui, tá bom? Então, você tem que estar bem afiado lá no campo. Então, uma das etapas do planejamento é treinar, treinar, treinar e treinar. Agora, tem toda uma lista de equipamentos que a gente utiliza. Você pode estar utilizando a fita,
de costureira eu não gosto nunca, porque a de costureira não adianta que ela estica, tá? Não sei. A outra coisa, quando você compra uma fita de costureira de 1 metro, uma fita de costureira tem 1,10 m, outra fita de costureira fala que tem 1 metro, mas tem 90 centímetros, tá? Muito cuidado com isso, isso já deu muito problema, né, tanto florestal contínuo quanto negociação de madeira, então, nossa senhora, pagamento de terceiros, isso aí dá muito problema. Uma fita diamétrica, né? Pode ser até uma fita não diamétrica. Você fala assim, não, pode ser uma fita calibrada em metros que não é diamétrica? Sim, pode ser, desde que ela seja de qualidade, desde que ela não seja uma fita de costureira comprada na papelaria. Tá? Busca uma coisa mais profissional. E é barato, né? Não é nenhum absurdo de caro. Tá? Então, e né, aqui a fita de costureira, né? E uma fita diamétrica, vamos dizer assim. Então, esse amarelinho aqui evita isso, tá? E você tem a suta, essa daqui até eletrônica, né? Algumas já até armazenam essa informação, né, do diâmetro, quando você pega o diâmetro ali, você aperta um botãozinho, e aí esse botãozinho já envia informação para o coletor de dados. Tá? Então, dependendo do investimento que você tem, investimento inicial que você tem para começar o inventário, você pode partir para uma solução ou para outra. Então, cuidado, né? Às vezes, muito eletrônica, você pode travar tudo. Mas eu gosto. Sempre que tem inovação, eu gosto. Apesar de que eu não uso, não. Eu uso a suta clássica mesmo, porque a outra é bem mais cara e tal. E não influencia tanto em rendimento também. O pessoal vê operacionalmente, não influencia tanto em rendimento dela já ser semi-automatizada, vamos dizer assim. E essa daqui resolve bem o problema, tá? Eu uso bastante a suta, tomando cuidado que quando você vai usar a suta, tem lá os manuais, depois vocês vão ter os manuais de coleta de dados também, mas quando você vai usar a suta, você tem que tomar cuidado para pegar 2 medidas, não apenas uma, tá bom? Você pega uma medida, né, gira 180 graus, pega a próxima, tá ok? 180 não, 90. Perdão, se você girar 180, você, né, chega lá de novo. Mas você roda 90 graus. Então, dependendo do seu objetivo, você vai ter que ter um equipamento ou um outro equipamento. Então, você tem que saber qual é a metodologia que você vai usar. Se você está numa floresta nativa, se está numa floresta plantada. Né? Você vai usar uma suta numa floresta nativa? Não tem condição, né? Nenhum. Você está lá na floresta nativa. Alô? Parece que travou alguma coisa. Vocês estão me escutando? Parece que está gravando. Meu vídeo aqui travou. Vou só confirmar essa informação. Não sei se a internet está ruim. Voltou. Parece que voltou. Vamos lá. Então tá, então você está numa floresta nativa, né? Você vai levar uma suta aqui, ó. Não faz sentido nenhum você levar uma suta, porque é muito apertado, subir bosque. Né? Não vai levar uma suta, não vai fazer sentido você levar um trombolho numa floresta nativa. Tá? Vai para uma fita diamétrica mesmo, que você vai se dar melhor. Vai ser mais útil para você. Imagina você fazer uma medição desse diâmetro aqui, né? Não tem como você acertar. Infelizmente, no setor florestal, não tem como você... Algumas situações, você vai ter que ter uma relação. Imagina que você pega e faz uma medida, né? Você tem, por exemplo, essa determinada espécie aqui. Você teria que ter uma relação entre o diâmetro, a perímetro, vamos dizer, né? O diâmetro ali que você consegue medir com a suta, com um perímetro irregular desse,
mas tendendo a ser regular, né? Que quando você passa a fita aqui, isso vai relativamente, você vai dar uma amenizada e vai ter espaço vazio que vai ficar aqui, né? E aí você teria que fazer um estudo específico para essa espécie, vamos dizer assim, né? Qual é a relação da circunferência que eu pego com a fita e com o que realmente você teria de área ali, né? Da área seccional, né? Você teria que amarrar isso daí. Mas, de modo geral, ninguém faz isso, não. O pessoal corta reto, mede só o diâmetro mesmo, a área da base vezes a altura. Principalmente, já visitei alguns planos de manejo florestal lá na Amazônia, lá, e o pessoal corta reto mesmo. Tem aí uma lista para vocês se divertirem, né? Algumas questões aí, um checklist, né, do objetivo do inventário, informações adicionais, mapas, topografia, indivíduos ou organizações, ou seja, a disponibilidade de recurso. A disponibilidade de recurso, para mim, ela é gritante. Nós vamos fazer alguns exercícios em cima do impacto que vai dar na metodologia se você tiver uma restrição de recurso, mas alternativas que a gente tem para conjugar o tanto de recurso que você tem para gastar, medindo o máximo possível que você consiga medir. Tá? A gente vai estar trabalhando isso daí também. Seria basicamente a questão de intensidade amostral e tamanho da parcela. E não tem, né, se o cara chegar e falar assim, não, e lembrando, não adianta, quanto menor a intensidade amostral, você vai ter um erro de amostragem maior, tá? É uma regra clássica, então, sempre que o diretor chegar lá, descendo a lenha, né? Falando assim, rapaz, mas como assim? Você está falando que está um erro de amostral de mais ou menos 10%, o seu inventário está ruim. Assim, não, cara, então a matemática e a estatística que é ruim, né? Ela não funciona. Você está falando que a matemática e a estatística não funcionam. Você tem que entender o que você está falando. Você tem que entender que você está falando do procedimento de amostragem, no qual você realmente vai tender para mais ou para menos, né? Você vai acertar na média, tá? A descrição da área, uma coisa que, né, é importante ter, localização, né, a área, facilidade de transporte, características gerais florestais, subbosque, né, tem lá, por exemplo, tabelas, mais de relatórios, tabelas, mapas, relatórios descritivos. Dependendo da informação que você precisa do mapa, você tem que coletar ela lá no campo também, né? Imagina lá que ele falou assim, não, eu não quero só um mapa da área efetiva de plantio, eu quero de uso e ocupação do solo, tá? Muitas vezes você precisa do mapa de uso e ocupação do solo, principalmente quando a gente está falando de licenciamento ambiental. Então, quando a gente está falando de floresta plantada, bem específico, o cara vai lá só para medir a floresta, ver quanto que tem de madeira naquela floresta, e ele pega o mapa, não em termos de deslocamento, mas de modo geral se preocupa com o mapa para ver se está mais certo a área com relação que, né, os limites, as feições estão corretas e delimitando os talhões corretamente, se a área está correta ou se não está. Lógico, aí você usa outras ferramentas como o Google também, eu uso muito o Google para me localizar, ver onde que é a fazenda, ver acesso de estrada também, tá? Mas na floresta nativa, você precisa apresentar um mapa que não tenha somente os talhões, tá? Não só os talhões, mas você tem que rios, né? Construções, né? Impactos ambientais que você vê, por exemplo, né? Não, eu encontrei um lixão, né? Um depósito de lixo próximo da floresta que vai começar um novo empreendimento e para isso precisa de um inventário de supressão. Aí você vai lá, tem que identificar isso lá no mapa, tá bom?
para que possa ser trabalhado lá no relatório. Então, aqui, ó, desenhos de amostragem, né? Vou voltar aqui. Desenho de amostragem. O método de amostragem é probabilístico, como não probabilístico. A precisão requerida do inventário. Né? Isso é uma coisa que eu gosto sempre de bater na tecla, eu vou falar com vocês sobre precisão e exatidão. Tá? Tem um slidezinho que na próxima aula eu vou bater bastante nisso daí. Intensidade amostral, que a gente já falou, quantidade de parcelas. O que é intensidade amostral? Quantidade de parcelas por... A quantidade de parcelas que você lança para uma determinada unidade de área. Ou seja, uma parcela a cada 2 hectares, uma parcela a cada 3 hectares, uma parcela a cada 4 hectares, e assim vai. Tá? Eu falo assim, tempo e custo para as fases do trabalho. Né? Você fala assim, Pablo, quanto tempo você acha que gasta para fazer um planejamento? Ó, vai depender, não é nem do tamanho da propriedade, muito, né? Vai depender mais do tipo de informação que você recebe. Tá? Por exemplo, cadastro florestal está ok, está fidedigno com a realidade de campo, está atualizado, não está? O mapa está fidedigno com a realidade de campo, está atualizado, não está? Basicamente, essas são as questões. Não, precisa de montar uma nova equipe e treinar ela novamente? Aí não adianta. Essa equipe só vai ficar operacional e entrar na expectativa de rendimento um mês e meio, depois que ela já estiver trabalhando. Tá? Então, você tem que considerar esse custo de investimento inicial quando você pega uma equipe nova para estar trabalhando. Não, uma equipe que já está acostumada a trabalhar, essa equipe já trabalha com inventário, né, já há mais de 3 anos e tudo, então, tranquilo, já no segundo, terceiro dia, o pessoal já vai estar chegando no rendimento operacional. E são coisas que a gente tem que considerar no projeto, porque a diretoria quer sempre saber quando é que vai terminar. Para te dizer a verdade, não é nem quando é que vai terminar, eu quero que você termine ontem. Brincadeira, mas ele tem prazo, você tem um prazo para estar realizando essas atividades, e às vezes, por mais que você coloque lá, você fala assim, não, é só você aumentar o número de equipes. Não é assim, não, porque você tem que ter gestão em cima dessas equipes. E você fala assim, não, você coloca 20 equipes lá. Você fala assim, você quer que resolva esse problema em quanto tempo? Não, eu quero que você resolva esse problema em um mês. Calma lá, a gente tem CLT por aí. Para você achar a mão de obra, é até fácil achar. Questão de 2, 3 dias, você acha toda essa mão de obra. Você consegue fazer entrevista com o pessoal, consegue filtrar o pessoal. Mas botar para trabalhar atendendo a todas as questões legais é outro papo, tá? É outra conversa. Aí você vai demorar, vamos dizer assim, há 10 anos atrás, dava até para você fazer isso em umas 2 semanas, uns 10, 15 anos atrás. Até em uma semana, vamos dizer assim, estou falando aí de 20 funcionários da noite para o dia que você tem que arrumar e botar para trabalhar. Tá? Hoje em dia não dá mais. Não tem condição. É tanto papel, é tanta coisa, é uma lista tão grande e eu não estou reclamando, não, só estou falando como é que está hoje. Tá? Porque você não tem que atender não só a CLT, você também, além da CLT, tem as certificadoras, né? As certificadoras exigem as grandes empresas que tenham alguma coisa a mais também, outros treinamentos internos da empresa, né? E aí você pode estar perdendo aí nesse trâmite de integração, as chamadas integrações. Tem empresa que é um dia, mas tem empresa que demora 2 dias de integração. Tem que considerar também que vai ter funcionário que às vezes é analfabeto, e ele foi triste, né? Estou falando coisa que já aconteceu. Um funcionário meu, o cara tem 60 anos de idade, ele trabalhou no inventário
mais de 20 anos na vida dele, sabe exatamente o que é inventário, é um funcionário, tem aquele funcionário exemplo em termos de saúde, segurança, saúde ocupacional, é fera. E aí foi fazer lá a integração em uma determinada empresa, e na integração ele ficou reprovado, né? E aí, como ele ficou reprovado, ele ele não pôde, né? Eu fui, por mais que eu tivesse ligado para a empresa, eu falei assim, cara, esse cara, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, mas se você sentar com ele e conversar com ele, ele vai te dar uma aula de segurança e saúde ocupacional, vai no campo com ele, veja como ele se comporta no campo, né? Mas hoje é muito cara crachá. Não, não passou na prova, não tem como, já era. Então, tempo e custo aqui, ó, tem que considerar essas questões. Você tem que colocar uma margem de segurança em cima disso. Isso aí eu estou falando, o cara estava a 1.500 quilômetros da casa dele. Eu tive que pegar ele, tirar ele e colocar outro funcionário. Mas para eu colocar outro funcionário até o ponto que ele já estava lá, já tinha aproximadamente 3 dias que ele já estava lá. E aí perdi, vamos dizer assim, uma semana, né? Perdi uma semana. E os outros, o rendimento, né? Que estava 3 equipes, 3 pessoas, tirou uma pessoa até chegar a outra, você perde rendimento, né? E tempo de deslocamento, 1.500 quilômetros são quase 2 dias de viagem de ônibus, né? Então, todas essas questões a gente tem que levar em consideração, o tempo e custo, né? E o bom senso eu acho que é sempre bem-vindo, né? Gente, eu acho que eu falei bastante por hoje. Alguma dúvida aí, Augusto? Tudo tranquilo? Michele está quietinha aí. Josnei já saiu já. E a gente continua falando aí. Tá? Essas 2 primeiras aulas, Augusto, eu vou estar conversando mais, né? No final da aula que vem, eu já vou botar a mão na massa com vocês. Mas na aula que vem eu ainda vou dar uma geralzona em algumas coisas operacionais, teóricas, e aí depois a gente vai botando mais a mão na massa aí. Então nós falamos em procedimentos para o trabalho, né? Equipe organizada, suporte logístico, localização e estabelecimento das unidades amostrais, tá? Que basicamente é isso que a gente vai começar a fazer aí amanhã, tá bom? E aí a gente já vai mais operacional. Esse era o meu objetivo, era chegar até esse slide hoje, tá? Tem mais um monte de material aí. Eu sei que, para quem já fez algumas disciplinas, tem um slide ou outro que repete, mas eu espero que eu tenha externalizado outras coisas que não externalizei nas outras disciplinas. Tá bom? Augusto, um abraço aí. Tchau, Michele. Falou. Todos bem-vindos aí.